o lado real. Então nós temos essa classe de intelectuais que se acham super potentes, super conhecedores, super sabedores do conhecimento, que em suas ações não tem prática nenhuma. Por quê? Porque não fazem nada de fato pelo país. Como eu já falei para você aqui em alguns vídeos, falei, volto a falar para vezes. O Brasil é o país que tem mais mestres e doutores do mundo. E, no entanto, ele tem só dados do IBGE de 1915, de 2015, dados do IBGE. No Brasil existia 750 mil mestres e doutores, e na China 800 mil mestres e doutores. Qual a população da China? Peraí. Compara com a do Brasil. 1 bilhão e tal. Quase 8 vezes. Quase 8 vezes. Pelo amor de Deus. 4 vezes. Então, olha só. Então, presta atenção. Na China, na época, na China, é inverso, eu falei inverso, corrigindo. Na China existia 750 mil mestres e doutores, no Brasil 800 mil mestres e doutores. China, 750 mil trabalhando. Trabalhando, não tem nada de sou doutor, vai dar carteirada, escrever livro, dando palestra, não existe isso lá. Ah, vamos quebrar pedra, amigo. Vai para a universidade, vai fazer, praticar, vai para o estudo de pesquisa, vamos trabalhar. Vai formar outros profissionais para servir ao Estado, servir ao povo, servir ao país. Exatamente. Então, olha só, e também na Alemanha é o seguinte, você pega, por exemplo, você pega a Alemanha, um outro exemplo aqui, prático, por exemplo, a Alemanha. Quando você vai fazer um mestrado, doutorado, você vai ser formado e ser empregado. Não é você fazer doutorado porque você quer fazer e para dar carteirada, não é isso não, rapaz. E os que presta atenção, que ainda usam dinheiro público, se forma, mexe nisso, doutor naquilo, ainda sai do país e vai lá para fora. Ou senão fica nas esquinas, no bares da vida, cheirando droga e fazendo merda. É o que mais tem. Então, em resumo, dados do IBGE, só para não fechar a ideia. Então você tinha 800 mil mestres e doutores no Brasil, empregados 50 mil, desempregados 750 mil. 750 mil. Aí você pega desses 50 mil, aí você pega em torno de 90%, eles estão em universidades públicas. Algumas universidades públicas têm um instituto, têm um centro de pesquisa e dando aula. Na iniciativa privada, nenhuma. Por quê? Porque a iniciativa privada, ela não tem instituto de pesquisa. Ela quer pegar carona, ela quer lá que o Estado vai lá, a Universidade Federal faça o evento lá, faça a pesquisa, e ela vai lá e ganha na moleza. Já pega tudo mastigado. É por isso. O dinheiro, o investimento quem gasta é o cofre público, é o Estado. É isso aí. E o pior, com a facilitação, com a generosa colaboração dos nossos políticos. Aí olha só. Algumas exceções. Olha só para complementar essa ideia aí. Então por que o empresário brasileiro, ele é um merda? Ele é um copiador de tecnologia. Porque ele não investe em tecnologia. Nem ele, nem o Estado. É um copiador. Nem ele, nem o Estado. É um copiador, é um ladrão de tecnologia. Esse é empresário brasileiro, rapaz. Esse é empresário brasileiro. Esse medíocre que está aí. Aí é por isso que as empresas... essa é a razão, aí é que eu quero que você entenda, essa é a razão por que a burguesia estrangeira domina a burguesia nacional. Porque a burguesia nacional, ela é medíocre. Ela é medíocre em si. Ela não investe em pesquisa, aí rouba a tecnologia. Ou quando não copia. Exatamente, é roubar a tecnologia. Aí, em resumo, aí a multinacional que traz lá de fora os seus eventos, vai, coloca aqui, ganha rios de dinheiro. Aí aqui a nossa copiadora, a nossa burguesia copiadora de tecnologia, fica sempre para trás. Essa é a razão. A prova disso, tudo que chega no Brasil como novidade, lá fora, nos outros países, já existe há 30, 40, 50 anos. Vou dar um exemplo aqui agora, prático.
Dá um exemplo aí. Tem vários, mas vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo pra frente. O que todo mundo está comprando? Qual a televisão que o cara compra agora aí? De LED, não é isso? É. O cara compra televisão de LED, cara. Olha só. No Japão, tem mais de 10 anos isso. Não é 1 nem 2 anos, não. É mais de 10 anos. Isso aqui é a tua televisão. Presta atenção. Isso aqui é a tua televisão. Você faz isso aqui, ó. Bota dentro da mala. Vai para onde você quiser. Aí você vai lá, liga na tomada, Abre e vê a televisão. e vê. Não é, presta atenção, rapaz. Ela é da grossura de um dedo. Da grossura de um dedo. Você dobra ela todinha. Vou citar mais 2 exemplos rápidos aqui. Peraí, outro exemplo só para fechar a ideia. Qual é a outra televisão que está se vendendo? Volto a dizer, não é agora, não tem mais 10 anos. É um projetor desse tamanho aqui. Você compra um tipo projetor. Sabe o que é projetor, né? De imagem. Ele é um tipo, essa é a tua televisão, saca? Você coloca, é desse tamanho a tua televisão. Aí você projeta a imagem do tamanho do Maracanã. Acabou. Qual é a televisão que nós temos aí? É de LED. Lançamento 4K e algum não sei o que. Essa porra já foi lá para baixo. Infelizmente, nós estamos tão atrasados. Eu vou citar mais 2 exemplos. Se você não conhece, acesse o YouTube. As gerações mais novas, mais jovens, não conhecem, com certeza, acessem o YouTube. Tem 2 seriados americanos que fizeram muito sucesso aqui no Brasil. Já mostrava o que eu vou falar aqui, que está chegando pra gente com novidade agora. Um se chama Viagem ao Fundo do Mar, outro chama o Incrível Hulk, a série antiga da TV. O que esses seriados mostravam? O Viagem ao Fundo do Mar é de 1966, 1967, final da década de 60. Já mostrava, sabe o que? Monitor de vídeo, um falando com o outro à distância em tempo real. Isso naquela época. Quantos anos isso chegou no Brasil depois? O seriado do Hulk já mostrava, não é a ficção não, eles já tinham isso lá nos Estados Unidos. A ficção é um monstro lá, o cara vira monstro, aquilo ali é ficção. Mas os equipamentos, né, o maquinário ali, os computadores eram reais. Já mostrava o computador lá, aquele computador aumentando, mostrando a cadeia de DNA multiplicada no microscópio eletrônico, não sei quantas milhões de vezes. Isso em 1977. Quanto tempo levou para chegar isso no Brasil? Então, olha só. Por quê? O que eu completando o que o professor acabou de falar aqui. Não investem em tecnologia, não investem em ciência, o Estado também não investe, porque os políticos não querem saber disso, eles querem saber de encher o bolso deles de dinheiro, só isso. Interesse pessoal, puramente. Não há investimento. Porque se houvesse investimento em ciência e tecnologia, havia geração de emprego, teria que ter uma educação de qualidade, teria que ter saúde de qualidade, que você precisa de saúde para você trabalhar e estudar. Aí está nisso aí, o país atrasado e cada vez mais indo para o fundo do poço. 3 anos de governo praticamente agora, vamos fazer agora, 1º de janeiro. E o que mudou? Nada. Agora piorou. Ah, a culpa é da pandemia. Agora a culpa é da pandemia. Então, olha só para acrescentar um detalhe aqui, eu vou fechar esses 2 pontos para a gente mudar aí o foco. Olha só, então é o seguinte, então eles não investem. E quando pega o dinheiro do governo, como queriam pegar agora, tentaram pegar agora. Você sabe que Bolsonaro, os deputados aí, bolsonaristas, aí, tentou liberar 16 bilhões do Fundeb para iniciativa privada, né? E quando eles pegam o dinheiro do governo, eles fazem o seguinte, ele diz que gastou R$1, ele diz que gastou R$10 com aluno, às vezes não gastou nem 50 centavos, né? A verdade é essa. Diz que gastou R$10, não gastou nem 50 centavos. E recebe verba do governo, porque também não fazem educação. Então eles querem o dinheiro do governo
só para botar no bolso e não fazerem nada. Aí tentaram pegar, só que foi revogado de novo. Eles não conseguiram pegar esse dinheiro, quer dizer, não deixa o Estado fazer. Quando o Estado vai fazer, eles pegam o dinheiro e não fazem. Então, só para fechar aqui uma última ideia a respeito dessa era da tecnologia. Olha só, foi em 1980, a Confederação Nacional da Indústria pediu uma pesquisa sobre o avanço da tecnologia no Brasil em comparação com as tecnologias estrangeiras. O que aconteceu? Foi feito aí, ela pagou universidades públicas e privadas para fazer essa pesquisa, para fazer um levantamento do avanço da nossa tecnologia. Levou-se 5 anos, foi devolvido. Muito bem, quando foi devolvida essa pesquisa, se confirmou o seguinte, que nós o produto mais avançado em 1985 é como se ele tivesse fabricado em 1965. Ele estava em 25 anos de atraso. Em 1960, aliás, 1960. Então, quer dizer, presta atenção, o produto mais avançado estava com 25 anos de atraso. Essa era a nossa tecnologia. Aí sabe o que aconteceu? Foi dado alarme para as indústrias. As indústrias não acreditaram, acreditou que aquilo ali era uma ficção, né? Falou para os sindicatos, as universidades que deram a pesquisa repassaram essas coisas para o sindicato. O sindicato também, sindicato está preocupado com porra de trabalho. O sindicato é que nem uma Câmara dos Deputados, estão preocupados com o próprio interesse dele. Eles estão lá, olha, agora. Por que eles vão dar apoio ao candidato do Rodrigo Maia agora? Por quê? Porque os deputados que vão dar apoio ao Rodrigo Maia agora, eles querem em função de retornar o imposto sindical para eles. Você vê como é que eles são canalha, rapaz. Quer dizer, aí não deram bola. Presta atenção. Foi repassada a informação para o sindicato. Olha, tá aqui, nós temos que ver um processo de reeducar de novo, fazer um profissionalismo e vamos avançar, mais instrução, mais informação para poder a gente avançar nessa tecnologia. A indústria não deu bola, o sindicato não deu bola. Quando foi em 1990, o que aconteceu? Vários empregos acabaram. Sabe o que é acabar? O emprego acabar. Por exemplo, você fabricava um relógio. Não, isso não tem mais, essa profissão acabou. Ah, mas eu tenho 29 anos. Procure, faça outra profissão, amigo. Acabou, não se faz mais isso. Você já imagina o que é isso? Você está 25, 30 anos numa profissão, aquela profissão acabada, não tem mais. Não é que não tem empresa, não, acabou, não se faz mais aquilo. Então esse é o Brasil que nós vivemos. Aí você vai dizer que uma burguesia dessa, brasileira, arrogante do jeito que está aí, se acha que se preocupa com o Brasil? O negócio da burguesia nacional é o seguinte, cara, é explorar o máximo que ele pode aqui, sonegar INSS, sonegar INPS, sonegar ICMS, não pagar imposto de renda, porra nenhuma, e mandar o dinheiro lá para fora, lá para os paraísos fiscais. Essa é a burguesia nacional, rapaz. Essa é a burguesia nacional. É justamente essa aí que finge que não quer Bolsonaro e concorda em tudo com o Bolsonaro. Exatamente essa lógica que nós vivemos. É o que eu falei, ele é apenas um produto, uma cria de um sistema que, se não for destruído e substituído por um sistema justo e correto, vai vir outro igual ou pior. É o que vai acontecer. Não adianta. Olha só, escreve o que eu estou falando, hein? Não adianta você querer colocar toda a culpa em cima do cidadão. Olha. O povo tem culpa no cartório. O povo tem.
porque aceita, E porque não se mobiliza. O que nós tentamos colocar na cabeça das pessoas aqui, nem citar a quebra-quebra, violência, nada disso não. É simplesmente a população se mobilizar, para tudo, cerca o Palácio do Governo, olha só, a gente não quer mais vocês aí, sai daí, acabou. Ou para, ninguém trabalha, acabou. Ninguém... Parou, sai daí, sai fora, acabou, acabou. É. Igual foi feito na Revolução Francesa. Porque a França é o que é hoje. Porque chegou uma hora que o povo encheu o saco, já estava de saco cheio já, de tanta exploração, de tanta escravidão, de tanta miséria. O povo se uniu, derrubou o sistema que estava lá, e a França é o que é hoje. Agradeça o quê? A Revolução Francesa foi feito lá, o que tem que ser feito aqui. Olha é só. isso que a gente está falando aqui. Olha só, então, olha só, só para fechar a ideia, é o seguinte. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que se o Bolsonaro não for reeleito, eu acredito que ele vai ser reeleito. Também acredito. Eu acredito. Vai ser um Bolsonaro 2, o mesmo cara, só não vai ser o nome, mas vai ser a mesma pessoa, vai governar o país durante mais 20 anos. Então, esquerdas, né? Eu mando esse recado para a esquerda. Olha, Se não destruir o país até lá. Vocês acabaram. Vocês acabaram, esquerda. Vocês provaram que vocês agiram com incompetência, com indiferença e até hoje brinca com a população, subestima a população, acha que todos são idiotas. Esse foi o mal da esquerda. Então, como troco, o que vocês terão é Bolsonaro, ou substituto de Bolsonaro, reinando por, no mínimo, mais 2 ou 3 governos que está aí. Simplesmente isso. Torço para que eu esteja errado, mas é uma previsão de que essas chamadas de esquerda está fazendo com a destruição do Brasil. Então, eu quero citar aqui, é o seguinte, olha só, nós vamos falar aqui o seguinte, agora do judiciário em si, o que a gente tem que fazer? É o seguinte, olha só, presta atenção aqui. Nós temos aqui, o primeiro ponto nosso é o seguinte, nós temos que acabar com esse negócio de ministro do Supremo ser vitalício. É que acabar com isso. Só aqui que é vitalício. Nenhum lugar do mundo é vitalício. Só aqui. É 8, 10 anos no máximo, sai fora. Aqui não, aqui o cara... Toffoli entrou, parece que com 45 anos, ou 49 anos. Já pensou que o cara vai ficar até 80 anos, 75? Hein? Aí a mesma coisa cai quem? Fux. E por aí vai. E você acha que estão preocupados com o povo? Exatamente, com o país? Exatamente. Ganhando 100, 200 mil por mês. Então é o seguinte. Então você, a primeira coisa que eu tenho... Para reformular essa justiça, você tem que acabar com esse negócio de ministro vitalício. Outra coisa, desembargador. Para que desembargador? Para você, eu sou um desembargador para estar acima de você, para fazer de novo o que você já fez. Então, peraí. Então você, o que você faz aqui? Eu sou um camarada que eu dependo, a minha postura é consertar mais ou menos o que você fez. Peraí. Então, eu tenho um juiz hoje que morre e não consegue resolver 10% de todos os processos que estão em sua mão. Então você acaba com o desembargador e você bota mais juiz. Para que desembargador? Sabe o que é um quartel? Capitão, tenente, general, o que é isso? Hierarquia? É ou não é? Quer dizer, se você pegar bem da verdade, é uma justiça que virou como se fosse uma elitização, um reinado. Aí você pega
Aí você pega aqui, Conselho Nacional de Justiça. Aí você vai lá no Conselho da Justiça, né? O presidente desse Conselho Nacional de Justiça é um próprio ministro do Supremo, quer dizer, para ele virar, defender a classe. Corporativismo. Não é isso? Eu vou mais além. É. Tudo isso que o professor está falando aí, se nós analisarmos, né, quem já estudou história do Brasil, história geral, só existem duas formas de governo em todo o mundo. Uma se chama monarquia, outra se chama república. Aí fala, República Federativa do Brasil. Se você analisar a história do Brasil, desde o fim da ditadura militar para cá, não esquecer a ditadura, se foi bom, se foi ruim, não é isso que está em questão agora. Vamos analisar um seguinte fato, que é fato. Depois do fim da ditadura para cá, entra governo, sai governo, na Presidência da República, na Procuradoria-Geral da República, no Supremo Tribunal Federal, nos três poderes. E o que você vê lá? Na Câmara dos Deputados e Senadores, o que você vê lá? Nas lideranças, as mesmas caras, só mudam alguns de cargos e de funções. E seus assessores, parentes ou indicados? Isso aqui é uma república ou isso aqui é uma monarquia? Onde uma mesma linhagem genealógica de famílias e de parentes se mantém no poder durante anos a fio, disfarçada de república. Pare e raciocina. Você tem o próprio fogo. Por isso que essa porca, isso aí tem que destruir essa porra antes que destrua o país. O próprio fogo. O sistema tem que ser destruído. Não adianta tirar o Bolsonaro se continuar o mesmo sistema. O que ele falou, vai ter outro Bolsonaro igual ou pior. Não adianta jogar tudo na culpa, tudo nas costas do Bolsonaro. O Bolsonaro é só uma cria, só um produto, só um fantoche do sistema. Tem que destruir esse sistema, criar um Estado novo, igual Getúlio Vargas fez em 1930, igual a Revolução Francesa fez. Um Estado soberano, um Estado que cumpra a sua função social, um Estado que zele pela sua integridade territorial, que zele pelo bem-estar e o progresso do seu povo. Um Estado que tenha forças armadas, que sejam o braço armado da nação, a favor da nação e não contra a nação. É disso que nós precisamos. Professor? Olha só, porque o que nós temos aqui é o seguinte, olha só, aqui o que nós temos é o seguinte, olha só. Aí você tem o Supremo Tribunal de Juros, tem o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem o TSE, Tribunal Superior do Trabalho, e você tem tem o da Justiça também esportiva, tem um tribunal também, pago pelo governo federal, por nós, contribuintes. Vem cá, o que eu tenho a ver com futebol, com vôlei, com não sei o que? Peraí, olha só, eu gosto do vôlei, você gosta de futebol, gosta da natação. Peraí, o que eu tenho a ver? Tá. E quem ganha dinheiro com isso? Peraí, quem ganha dinheiro com isso? O que eu tenho a ver com... Peraí, por que o Estado tem a ver se ocorrem problemas lá dentro, lá da natação, do esporte, o que o Estado tem que... O que você, contribuinte, tem que pagar para ter uma justiça para ficar financiando isso aí? As questões que ocorrem dentro das várias modalidades esportivas são questões cíveis, criminais. Para que justiça desportiva? Não cria um tribunal, tudo bem, então, mas pago pelos clubes. Acabou, está resolvido. Deu para entender? Pago pelos clubes. Que nada mais são que empresas privadas. Exatamente. Aí o Estado tem que pagar, eu tenho que pagar, você que tem que pagar, você. Aí você, olha só, aí você tem, olha só. Aí você tem aqui o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Já deveria ter acabado com isso desde quando o Bolsonaro foi eleito, que Bolsonaro foi uma fraude. E o Tribunal Superior Eleitoral sabe disso. Seu Haddad canalha, que ele foi, que achou que ia pegar os votos do Lula todo para ser eleito presidente, não foi. Né? Se ferrou, bem feito.
E, no entanto, depois descobriu que o Bolsonaro armou, foi uma fraude à eleição, e ele não falou nada. Quer dizer, ele foi canalha com Lula, para armar, para ele ser o candidato e o Lula não. Aí quando o cara foi eleito, com fraude provado, e ele sabe disso, ele recebeu e não fez nada. Agora a questão da fraude. Então peraí, vamos fechar isso aqui. Então, olha só. Tribunal Superior Eleitoral. Então, aí por exemplo, o tribunal, aquele negócio do cara que ele quer ser sempre superior, não é? Por exemplo, Tribunal Superior do Trabalho, quer dizer, tem que ter um desembargador lá, um tribunal, instância maior, sempre aquela vaidade. Mas você fica na pendência de bater uma coisa lá que foi resolvido por primeira instância. Só que você tem poucos quantitativos no superior. Então esses juízes que são do Tribunal Superior deveriam acabar com isso e virar tudo juiz comum para dar assistência à justiça. Porque a gente sabe que a justiça hoje é um fracasso total. Só tarda e sempre falha. Então por que eu tenho que ter desembargadores que trabalham lá de terça a quinta, pomposos, arrogantes, nomeado ao dedo por governadores, que de fato não serve nada, de fato, para a população. Serve para atender uma elite dominante, a políticos, a conveniências políticas. Então essa justiça não presta para o cidadão. Isso tem que ser modificado. E por que Tribunal Superior Eleitoral? Por que Tribunal Eleitoral? Se isso pode ser resolvido dentro da justiça comum. Mas não, tem que ter um Tribunal Superior Eleitoral, por aí vai. Então, quer dizer, nós temos aqui dentro dessa chamada hierarquia, oligarquia, vamos chamar oligarquia, dessa chamada oligarquia judiciária, poderes que se auto-intitulam donos da sabedoria eterna, superiores a Deus, capazes de fazer qualquer alteração dentro da legislação judiciária, que não respeita nada nem a ninguém, porque eles próprios são propulsores dessa lei. Eles próprios são os criadores dessa lei. Não há mais ninguém que tem uma capacidade de criar do que ele próprio. E cria um critério deles pessoais, abstratos, e fazem o que fazem, que nós temos vendo aí, que é essa justiça de merda que nós vivemos dentro do país. A questão da fraude, que o professor citou aqui, eleitoral, inclusive envolvendo o presidente, isso não somos nós que estamos falando isso aqui, não. Isso já foi denunciado, vou citar o nome das pessoas aqui: deputado Enéas, federal, deputado Fernando Chiarelli, do PDT de São Paulo, Cabo Daciolo, delegado da Polícia Federal Protogênios Queiroz, e outros e mais outros, Ricardo Boechat, falecido repórter e apresentador da Band. Várias personalidades conhecidas já denunciaram que essa urna eletrônica é uma fraude. Você que assiste televisão todo dia, vê como é que é a votação lá, a eleição de presidente lá nos Estados Unidos, agora o eleito agora, o John Biden, que disputou a eleição com o Trump tentou se reeleger, Donald Trump tentou se reeleger, não conseguiu, perdeu a eleição. E como é a votação lá? Por cédula. Por que só no Brasil é urna eletrônica? Na França é cédula, na Alemanha é cédula. É tão boa que não pode fazer auditoria. Se aqui fosse por cédula, eu te garanto uma coisa: Bolsonaro não estaria aí, nem o Haddad chegaria na final com ele. Nós teríamos um outro presidente, menos Haddad e Bolsonaro, se fosse cédula. É isso que a gente está colocando aqui. Não sou eu que estou falando, não é ele que está falando, não. Várias autoridades e personalidades famosas já denunciaram isso aí. E qual o posicionamento do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral? Ó, calou-se. Não falou nada. Se omitiu. Por que eles não se mobilizam? Olha só, isso aqui está errado, isso pode ser adulterado, isso pode ser programado, quem vai ganhar, quem vai perder, vamos acabar com isso agora.
E isso sem falar que, uma urna eletrônica para os cofres públicos ela gera muito mais gasto do que uma urna por cédula. Ainda tem isso ainda.